Hoje nós vamos estudar o Salmo 110. Salmo 110, como Deus o Pai vê Jesus o Filho. Todos nós sabemos dizer, não sabemos explicar, que a pessoa de Deus é formada de três pessoas distintas e ao mesmo tempo três pessoas interligadas, formando um só Deus. Já bagunçou tudo, né, na nossa mente. Mas é assim que a palavra de Deus apresenta a pessoa de Deus. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. E o Deus Pai é aquele que está acima na Trindade. O Deus Filho obedece ao Deus Pai. E o Deus Espírito obedece ao Deus Filho. E eles não brigam entre si, eles não competem, e eles também não são três deuses. Portanto, fica impossível a gente explicar, mas não fica impossível nós exaltarmos esse Deus. Alguém disse que se eu conseguisse colocar Deus numa caixinha de fósforo, colocar no bolso, então eu dominaria sobre Ele, e Ele seria o meu servo e eu seria o Deus dele. Não, mas só o fato de eu não conseguir explicar, isso já mostra o meu desespero e a minha dependência nesse ser maravilhoso, que é o nosso Deus. E a palavra do Senhor, ela é muito rica, muito clara, em dizer que há o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E esse Salmo 110, é o Salmo que fala do Deus Pai e do Deus Filho. É o Salmo que podemos dizer que está no Novo Testamento com a maior parte. Ou seja, não existe nenhum Salmo que seja tão presente no Novo Testamento de uma vez só, né? Como o Salmo 110. Só Hebreus, eu não me lembro qual é o capítulo, Hebreus 7, né? Hebreus 7, quando fala de Melquisedeque, só Hebreus toma uma grande parte desse salmo. Hebreus 5:6. Hebreus 5:6, obrigado. Então, o Salmo 110 vai dizer como Deus o Pai vê Deus o Filho. E a minha pergunta é: como você vê Jesus Cristo? Como Jesus Cristo se apresenta para você, ou como você consegue enxergar Jesus Cristo na sua vida? Quem é Jesus para você? Então eu vou dizer da pessoa que mais importa. A sua opinião é importante, mas a de Deus é mais. Então, não a opinião de Deus, mas a declaração de Deus. Quando nós falamos é opinião, quando Deus fala é declaração. Então ele declara que Deus, o Filho, é vitorioso sobre todas as nações. É assim que ele vê a Jesus Cristo, como um vitorioso sobre todas as nações. Ele vê também o Filho dele como um sacerdote, mas um sacerdote para sempre. E ele vê o Filho dele como vingador. Isso mesmo, ele é o vingador. Vamos ver então essa ótica, essa visão do Deus Pai em relação a Deus o Filho. Versículo 1, alguém pode ler?
Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Disse o Senhor ao meu Senhor. É o Salmo de Davi, como já foi lido, né? Aprendam sempre a ler esse título do Salmo, porque é inspirado por Deus também. Então é o Salmo de Davi. E Davi está dizendo: disse o Senhor, Senhor Deus, Deus o Pai. Disse Deus o Pai ao Deus Filho. O Pai disse para o Filho. Como que ele sabe disso? Porque Deus revelou para ele. Porque senão ele não ia saber qual diálogo que o Pai e o Filho têm no céu, na eternidade. Mas ele soube, porque Deus falou para ele. Deus, um dia, é difícil dizer um dia quando se fala de eternidade, tá bom? Eternidade não tem relógio, eternidade não tem calendário, eternidade é eternidade, é uma coisa só. Mas, vamos dizer no nosso termo, tá bom? Um dia Deus disse para Jesus, porque Jesus existe desde toda a eternidade. Ele não passou a existir quando ele nasceu e estava lá num bercinho de palha. Ele sempre existiu. Um dia Deus o Pai disse para Deus o Filho, Jesus Cristo, falou assim: assenta-te à minha direita. Quando alguém convidava uma pessoa para sentar à sua direita, isso queria dizer que é um lugar de honra. Veja que Deus o Pai, ele está honrado acima de Deus o Filho. Inclusive nós lemos na palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 28, que quando o Senhor Jesus reinar, tiver o reino dele aqui na terra, no final do reino ele vai entregar o reino para o Pai, porque o Pai, ele domina sobre todas as coisas. Então um dia Deus, o Pai, diz para Deus o Filho: assenta-te à minha direita. Quer dizer, você tem autoridade junto comigo, ao meu lado. Até quando? Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ou seja, Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele teve muitos inimigos. E esses inimigos foram crescendo. E esses inimigos estão crescendo até hoje. Tem amigos nossos, parentes nossos, talvez, que sejam inimigos de Deus, inimigos do Salvador Jesus. E até que o Senhor Jesus desça novamente para esse mundo e governe sobre toda a terra, até lá os inimigos vão aumentar em número. E Deus vai pegar esses inimigos e vai colocar esses inimigos debaixo dos pés de Jesus. Essa é uma figura de um general quando vencia um exército inimigo. Ele pegava o maioral do exército inimigo, que certamente era outro general, e jogava no chão e colocava o pé em cima do pescoço. Ele podia matar, né, na batalha, não. Trazia vivo, fazia-se um cerimonial onde as pessoas iam ali como um jogo de futebol, iam gritar gol. Quando ele jogasse o general inimigo no chão e colocasse os pés sobre o pescoço dele, isso representava a vitória completa. E o nosso Deus, ele diz que Jesus Cristo vai fazer isso. Agora uma novidade: você vai fazer isso com Satanás. Calma, não é agora, hein? Não sai aí achando que você está pisando no pescoço de Satanás. Senão dá um rodopio e ele pisa no seu pescoço. Um dia você e eu, nós vamos pisar na cabeça de Satanás.
Vamos ler 1 Coríntios. Talvez eu estou errando a referência, vamos ver. Talvez seja Romanos 16, 24. Romanos 16, 20. Romanos 16, 20. Alguém pode ler, por favor? Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás sobre os pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor seja com vocês. Em breve, tá bom? Não é agora, em breve. No tempo certo isso vai acontecer. Veja, o Deus da paz, o Deus da paz vai fazer isso. Ele vai trazer paz através de guerra. A guerra em que ele vai ganhar do exército do anticristo e ele vai esmagar Satanás. Ele já fez isso uma vez na cruz, mas simbolicamente ele vai fazer novamente de modo definitivo. E diz que nós com os nossos pés esmagaremos Satanás. Deus vai dar essa responsabilidade para nós como Igreja do Senhor Jesus Cristo, como crentes. É um simbolismo, tá bom? Seremos muitos e muitos e muitos indivíduos, mas como um simbolismo é assim que vai funcionar. A igreja que foi tão perseguida por Satanás vai esmagar Satanás debaixo de seus pés. Voltando lá para Salmo 110, nós estamos vendo como Deus vê a Jesus Cristo. Ele vê como um vitorioso sobre as nações. Versículo 2, alguém pode ler? O Senhor estenderá seu reino poderoso desde Sião. Você governará seus inimigos. Deus vai mandar de Sião. Será que é Monte Sião aqui pertinho? O que é Monte Sião na Bíblia? Jerusalém. Porque lá tem uma montanha chamada Sião. E Deus vai trazer de Jerusalém o filho dele com o cetro do seu poder. Cetro é um bastão que o rei carrega. Então Jesus Cristo um dia será rei sobre essa terra. E ele vai vir de Jerusalém com seu cetro de poder e dizendo: domina entre os teus inimigos. É o cetro dado pelo Pai, né? O Pai dá o cetro para Jesus Cristo e ele vem de Sião e ele domina sobre todos os inimigos. Jerusalém, que hoje é ridicularizada, desprezada por várias situações políticas no mundo durante muito tempo, né? Jerusalém foi a capital de Israel. Há 1000 anos antes de Cristo, Davi instituiu como a capital de Israel. E hoje, se você olhar na geopolítica, né, na geografia da política, Jerusalém não é a capital de Israel. É Tel Aviv, porque ela perdeu esse direito. Mas um dia, Jerusalém vai ser novamente a capital de Israel e Jesus Cristo vai dominar a partir de Jerusalém. E ele vai vir com o seu poder e vai dominar sobre todos os inimigos. Versículo 3, alguém pode ler? Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Um dia as pessoas vão se apresentar diante de Jesus obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Um dia todo joelho vai se dobrar diante de Jesus Cristo. Mesmo aqueles que não quiserem dobrar-se diante dele, vão se dobrar. Isso você vai encontrar lá em Filipenses capítulo 2, versículo 10, 11. Mas um dia também as pessoas vão se apresentar voluntariamente a Jesus. Obrigatoriamente, a pessoa vai sem querer ir. E voluntariamente, a pessoa vai de coração.
Minha pergunta é: você está se apresentando diante de Jesus hoje voluntariamente? Você pode fazer isso se você quiser, se apresentar diante de Jesus. Mas saiba que um dia todos nós nos apresentaremos diante de Jesus, obrigatoriamente. No meu caso, não. No seu caso, muitos aqui também não. Porque quando for o dia de dobrar os joelhos diante de Jesus, nós vamos fazer isso sem dificuldade nenhuma. Vai ser um prazer para nós. Mas para alguns não. Inclusive, até os que estão debaixo da terra. São as minhocas, tá? É uma forma de dizer que os demônios vão se dobrar para Jesus. Mas é interessante que quando Jesus estava aqui na terra, os demônios já se dobravam diante dele. Inclusive, ele chegando em algum lugar, acho que era Genezaré, o demônio já se ajoelhou, falando com Jesus, o Filho do Deus vivo. Ele se dobrou já. Mas eu convido a todos para pensarem na sua voluntariedade diante de Jesus. Ele é o seu Salvador? Ele é a pessoa amada em que você tem prazer de se inclinar diante dele? Com santos ornamentos. Qual é o ornamento? O que eu tenho de enfeite para Jesus que ele já não tenha? Será que tem um manto que eu posso colocar em cima de Jesus que ele já não tenha? Ele tem o manto da justiça. Ele se adorna de majestade. Então não tem nada que eu possa dar para ele. Opa, é a minha vida. A minha vida eu posso dar para ele. E nós cantamos hoje. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Voluntariamente, não é? Aqui diz também, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Como que é o orvalho na aurora? Então, se você mora perto de um lugar de grama, mesmo que não esteja chovendo, você sai de manhãzinha, você molha os pés na aurora, no começo do dia. E assim também serão os jovens que voluntariamente se entregarem ao Senhor Jesus. São cheios de vigor. São pessoas que se apresentam a Deus com vida. Porque orvalho nos fala de vida. No começo do mundo não existia chuva. E como é que Deus regava a terra? Então como que era, Jonas? Vapor que subia da terra. Um vapor que subia da terra. E depois? Descia. Deus deu uma vez pão para o povo. Uma vez não. Por 40 anos deu pão para o povo e descia como orvalho. E se amontoava ali no chão, aquele alimento. Então o nosso Deus, Ele quer você como um orvalho diante dele. Então Jesus é o vitorioso sobre as nações. Quais são as vitórias de Jesus? Já lá em Gênesis 3,15 diz, nós sabemos disso agora, né? Que Jesus Cristo esmagaria a cabeça de Satanás. Isso aconteceu na cruz. Ele envergonhou Satanás e os demônios na cruz. Ele também teve a vitória quando ele ressuscitou da morte. Ele vive. E ele adquiriu um povo para si. Somos nós, a igreja. Então o Senhor Jesus é vitorioso. E um dia ele será vitorioso também, diante de todas as nações. Um dia ele veio deitado numa manjedoura. Manjedoura é um bercinho simples de... Não, um bercinho não. Manjedoura é um lugar onde os animais se alimentam. Um curral, mais ou menos assim. E ele estava deitado num bercinho de palha. Mas um dia ele estará montado num cavalo branco em que ele será o rei dominador, o juiz de toda a terra. Deus o Pai vê Jesus também como um sacerdote. O que é um sacerdote? Sacerdote é uma pessoa humana que leva as pessoas humanas diante de Deus.
Então, algumas pessoas conduzem pessoas a Deus. Você é um sacerdote. Todos nós somos sacerdotes, a Bíblia ensina isso. Porque nós estamos constantemente apresentando pessoas diante de Deus. Só tem um probleminha, que é um problemão. Um sacerdote é um ser humano, logo, ele é um pecador também. Ele apresenta pessoas diante de Deus, mas ele mesmo precisa ser apresentado diante de Deus, precisa ser aceito diante de Deus. No Antigo Testamento, o sacerdote, ele matava um animalzinho em favor do ofertante. Uma pessoa levava um animalzinho, ele matava aquele animal, aspergia o sangue, ou derramava o sangue, queimava também aquela carne, outras vezes comia partes daquela carne, mas ele estava fazendo esse trabalho de apresentar os pecadores diante de Deus. Mas ele também precisava que outro sacerdote o apresentasse diante de Deus. E se ele fosse o sacerdote mor, ou o sacerdote máximo, o sumo sacerdote, ele mesmo se apresentava diante de Deus através do sangue. Então veja que Jesus, ele não é apenas um sacerdote humano, ele não é uma pessoa comum, ele é o sumo sacerdote sem pecado. É assim que Deus o vê. Na Bíblia, no Antigo Testamento, será que qualquer um poderia ser sacerdote? Tinha quantas tribos em Israel? 12 tribos. Tinha uma tribo que não era contada como tribo. Poderíamos dizer que era a 13ª tribo. Era a tribo de Levi. A tribo de Levi politicamente não era uma tribo. Ela era separada. E aquela tribo, a tribo de Levi, é que produzia os sacerdotes. Ninguém podia falar, eu quero ser sacerdote, tem um curso para eu fazer para eu me tornar sacerdote? Não, em primeiro lugar você tem que nascer numa família de sacerdote. E você vai se tornar um sacerdote. É assim que funcionava. Mas só da tribo de Levi. Jesus era de qual tribo? Jesus não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Logo, ele não podia ser sacerdote. Deus tinha que arrumar uma maneira para justificar esse título. Como é que você chama Jesus de sacerdote se ele é da tribo de Judá e não da tribo de Levi? Ah, mas Deus deixou já um exemplo, que era Melquisedeque. Antes de ter a tribo de Levi, Deus já escolheu um sacerdote chamado Melquisedeque. Abraão deu o dízimo para ele, inclusive, reconhecendo-o como um sacerdote. E Deus fala, esse aqui vai ser uma ordem especial de sacerdócio. E a palavra de Deus diz que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Por isso ele está plenamente credenciado para ser o seu sacerdote. Versículo 4, alguém pode ler? O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, ou seja, Deus o Pai, jurou. A Bíblia diz para não jurar? Não, pode jurar sim, só se você for Deus. Porque você só pode jurar se você consegue manter sua palavra. A Bíblia diz que em um momento Deus ia fazer um juramento e olhando para as partes, para os lugares, não havendo pessoas por quem jurar, jurou por quem? Jurou por si mesmo. Então Deus é o único que pode jurar, porque Ele mantém a palavra dele é garantida. Você pode jurar, você nem sabe se você vai estar vivo hoje antes de dormir. O Pai falou, jurou, e Ele não vai mudar de ideia. Tu quem? Jesus, o Filho. Tu és sacerdote por quanto tempo? Para sempre. Um sacerdote no Antigo Testamento, ele começava com 25 anos de idade e se aposentava com 50 anos de idade.
e podia ajudar os mais novos, mas ele morria. Mas esse sacerdote, Jesus Cristo, ele pode te apresentar para Deus sempre. Alguém pode ler Hebreus 7:25, por favor? Ele é o nosso sacerdote. Hoje um orou pelo outro, né? Muito bom. Mas e se algum dia você achar que ninguém está orando por você? Então aí você pode guardar esse versículo, que sempre tem alguém orando por você. Alguém pode ler? Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isso. Jesus vive sempre para interceder por aqueles que creem nele. Então, Jesus está orando por você. E ele é aquele sacerdote que vive para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 5 agora, nós vamos ver que Deus, o Pai, vê Jesus como vingador. Talvez as pessoas gostem de ver Jesus como um bebezinho na manjedoura. Olha que bonitinho. Ele foi assim. Ele viveu nesse mundo, ele cresceu, ele se tornou homem, ele morreu na cruz, ressuscitou e subiu ao céu e está na glória de Deus, o Pai, como sempre esteve. E um dia ele vai voltar, mas não como um bebezinho. Ele vai voltar com a espada. Ele vai voltar como um guerreiro. Ele vai voltar como um vingador. Esse é o verdadeiro vingador do futuro, tá bom? Os mais velhos aqui já assistiu, né, Joãozinho? Vingador do futuro. Esse é o verdadeiro vingador do futuro, Jesus Cristo. Um dia ele vai se vingar. Ele vai se vingar de quem? De quem que ele está com raiva? Contra quem ele está irado? A palavra de Deus diz que aquele que não crê em Jesus Cristo, sobre ele permanece a ira de Deus. Num período chamado tribulação, haverá muito sofrimento e a Bíblia diz que aquele será um período chamado de a ira de Deus e do Cordeiro, de Deus o Pai e de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então as pessoas que não crerem no Senhor Jesus como seu Salvador, vindo voluntariamente a Ele, elas podem recusar, mas elas se tornam inimigas, ou continuam sendo inimigas de Jesus, e Ele vai vir como um vingador. Versículo 5. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. O Senhor à tua direita. O que isso quer dizer? Que Deus, o Pai, está junto com Jesus Cristo nessa vingança. E os dois, né, Deus Pai, Deus Filho, se vingarão do mundo no dia da ira deles e esmagará os reis. Por que esmagar os reis? Porque quem não é rei é fácil esmagar. Quero ver esmagar os reis, os poderosos. E ele faz isso. E ele vai fazer isso porque os reis, ou seja, os poderosos desse mundo, desviaram as nações do verdadeiro Deus. E o versículo 6. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Peraí, esse não é o menininho Jesus que eu gosto. Eu gosto do menininho Jesus. Mas esse menino Jesus, a palavra de Deus disse que ele é o príncipe da paz. Nós já vimos como ele faz paz, destruindo os inimigos. E ele julga entre as nações. Não dá para fugir desse julgamento. Ele vai encher a terra de cadáveres. A palavra de Deus diz isso em Apocalipse 16, 19. A palavra de Deus é muito clara em dizer, lá em Ezequiel capítulo 37, 38, é muito claro em dizer que ele extermina os seus inimigos. O Salmo 1, que é um salmo tão bonito, né?
fala isso, que o ímpio, ele vai como a palha que o vento dispersa. Ele não subsistirá na congregação dos justos, porque Deus vai destruir. Ele esmagará cabeças por toda a terra. E o versículo 7. O caminho, o rei, beberá água do ribeirão e se levantará vitorioso. Ele vai, mata e passa pela torrente, ou seja, pela fonte de água, bebe uns goles de água, se refresca e continua o seu caminho de cabeça erguida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele vem, ele destrói e nada o abala. Ele continua o seu caminho e ele está sempre de cabeça erguida. Esse é o nosso Deus. Algumas pessoas não aceitam porque falam, mas isso é muito cruel. As vinganças de Deus são assim, sempre foram. Não sou eu, o pregador aqui, que vai mudar essa verdade. As vinganças de Deus sempre foram cruentas. Cruentas quer dizer de sangue. Também as vinganças de Deus sempre foram justas. Nunca Deus destruiu alguém que não merecesse. As vinganças de Deus são demoradas. Demoradas porque demoram muito? Não, a Bíblia diz que com o sopro de sua boca ele destrói o anticristo. Então é rápido, né? Demoradas no sentido de que demoram para vir. É por isso que as pessoas não acreditam no juízo de Deus, porque ele está demorando. Mas um dia as pessoas estavam comendo, bebendo, se casando, se divertindo, dilúvio. Jesus fala isso. As pessoas, quando estiverem desapercebidas, ele vem com o juízo dele. Por isso, as vinganças de Deus parecem demoradas. Porque ele quer dar chance para o pecador. Ele é longânimo, o ânimo dele é longo. Ele é paciente, ele espera que mais pessoas se convertam a ele e venham voluntariamente, como nós vimos, adorá-lo. Mas se isso não acontecer, ele tem o tempo dele de juízo e vai vir esse juízo. O juízo está vindo sempre. Mesmo que o juízo sobre a terra esteja, vamos dizer, demorando, as pessoas estão morrendo. Mas isso aí pode demorar milhares de anos. Mas você vai sobreviver milhares de anos para esperar? Não, você vai viver até 70, 80, 90, 100 anos. Mas o juízo vem contra as pessoas. As vinganças de Deus são purificadoras. Sempre que Deus veio com vingança, Ele purificou o ambiente. Os maus saem e ficam os que creem nele. E as vinganças de Deus são cheias de misericórdia. Mesmo que Ele venha se vingar, mesmo que Ele venha trazer juízo, Ele é misericordioso. Se alguém falar, me poupe, Ele poupa a pessoa. Se alguém se arrepender de seus pecados, confiar no Salvador, Ele aceita essas pessoas em misericórdia. É assim que Deus, o Pai, vê Jesus. Você vê Jesus assim também? Ele vê o Filho dele como vitorioso sobre as nações. Ele vê o Filho dele como um sacerdote para sempre. E ele vê o Filho dele como vingador. Se você não consegue ver Jesus de uma dessas maneiras, você ainda não está conseguindo ver como Deus vê. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque, embora parecendo palavras duras, são palavras de grande misericórdia. O Senhor tem nos aceitado através do Teu Filho amado Jesus Cristo.
Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, é o que a tua palavra diz. Nós agradecemos em nome dele mesmo. Amém. Amém. Amém.